o 7º episódio do Conexão Home Office. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Cláudia Carvalho Campos, eu sou fisioterapeuta, ergonomista e técnica em saúde e segurança no trabalho, na vida ocupacional das pessoas. E como várias pessoas com essa pandemia que nos assolou, eu também fui obrigada a ficar em casa, em home office, em março do ano passado. Eu sou de São Paulo. E muitas pessoas, como muitas pessoas no mundo, principalmente da área administrativa, acabaram ficando em casa e fazendo esse trabalho em casa, ou homework, ou o teletrabalho. Comecei a me aventurar e fiz um canal no YouTube. Tá lá o meu canal, pessoal. Esse vídeo vai estar, em falar em canal, vai estar lá no YouTube, tá? Vocês podem acessar ou mesmo falar para as pessoas que tá lá no meu canal, Cláudia Carvalho Campos, esse e os outros episódios do Conexão Home Office. E nisso, as empresas que já tinham meu contato, falar que os seus colaboradores que estavam em home office estavam sentindo muitas dores no corpo. E se eu não poderia ajudar, foi o meu olhar sobre isso. Mas que o ambiente, que o posto de trabalho dele e essa mistura da vida profissional com a vida pessoal, essa mistura, eu ainda brinco que é tudo junto e misturado, com seus entes queridos, filhos, marido, esposa, pai, mãe, tudo junto misturado, 24 horas no ar. Isso, houve um desgaste. Fora esse desgaste, teve várias pessoas, 1 ano de Covid, principalmente no começo, você tinha que se preocupar com tudo isso, com esse tudo junto e misturado, e mais o que? O Covid. Então as pessoas começaram a ter um alto índice de ansiedade, estresse, algumas adquiriram alguns transtornos alimentares, doenças como diabetes, pressão alta, taquicardia. Muitas pessoas reclamavam nessas consultorias que eu dava para as empresas e os seus colaboradores, elas reclamavam também de ficar muito inchadas, e assim foi. E nisso, nessa conexão home office, porque eu idealizei o conexão home office, porque eu percebi que nessa consultoria que eu dava para essas pessoas, eu estava vendo o sofrimento delas, as dores delas, que não eram só dores corporais. Muito, muito, muito por você ter aceitado fazer essa live, falar um pouco de você, falar da sua experiência pessoal e principalmente a sua experiência profissional. E essa live vai ajudar, eu tenho certeza, muitas pessoas. Em home office, quando a gente está mais ansioso, quando a gente está mais estressado, que está essa coisa tudo junto e misturado, é onde a gente está comendo mais. Eu falo a gente porque eu passei por isso, dei uma engordada, passei mal com o meu intestino, né? E é isso que a Vanessa vai falar hoje pra gente. A gente vai falar juntas. Então, Vanessa, por favor, se apresenta, fala tudo da tua vida, inclusive os apelidos, tá? Ai, meu Deus. Bom, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vanessa, para quem não me conhece ainda. A minha primeira formação depois do ensino médio foi como técnica em nutrição e dietética, embora eu nunca tenha exercido essa profissão como atividade remunerada. Eu me formei, mas não trabalhei. Usava isso na minha vida, para tudo na vida, né? Até para o trabalho que eu exerço hoje, eu uso todos os conhecimentos adquiridos, mas assim, não trabalhei com isso. Então vamos lá, desculpa te interromper. Não, imagina. Então, depois eu fiz pedagogia, me formei em pedagogia e atualmente é uma das coisas que eu exerço.
profissionalmente falando, né? Sou professora de educação infantil na rede pública de ensino. Na área de alimentação, você também tem uma outra profissão. Isso, é que travou aqui, aí eu perdi o. Então, aí além de ser professora, a gente tem uma microempresa, né, de produção artesanal de pães e biscoitos. Essa empresa era do meu pai, e aí quando meu pai morreu, em 2019, eu e o meu marido, a gente assumiu os negócios da família, então aí eu tô que nem o Júlio, com 2 empregos. Então, eu sou Dois casada. não, dois não, né? Sendo mulher, tem várias ocupações e acaba tendo vários empregos. É verdade, eu digo assim, remunerado, né? Então, eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 15 e um de 12, e eu sou vegetariana, mas a minha família não é. Então, eles comem tudo que eu como, sem problema nenhum, mas também comem as comidinhas deles, né, com carne, tudo, preparo para eles, inclusive, mas eu não como. E eu amo falar e praticar estilo de vida saudável. E, inclusive, eu uso as minhas redes sociais para isso, para tentar inspirar outras pessoas, para ajudar outras pessoas a transformarem a sua vida também através do estilo de vida. E aí, você falou para eu falar, inclusive, dos apelidos, porque a gente tem um apelido interno. Você está ouvindo? Está ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. A gente tem um apelido interno aqui que eu faço as postagens e eu acabo colocando, aí o pessoal acabou conhecendo a gente como Crudes, né? Os Crudes. Porque, assim, eu sou uma menina da casa, né? Tenho 2 filhos homens, o marido, então você sabe, é comida em grande quantidade. Se você ficar esperto, se você não ficar esperto, você fica sem. Eu falei, a primeira vez que eu me referi a isso é porque eu lembrava daquela imagem do desenho que eles saíam correndo atrás da comida desesperado, né? Não que os meus filhos sejam mal educados, mas é que eles comem muito mesmo, talvez por causa dessa fase, né, da vida que eles estão aí na adolescência, já sabe, né? Menino come Ô, Van, bastante. explica Então, para as pessoas esse desenho, só explica para as pessoas desse desenho. os Croods é um desenho da época da caverna, né? Então, o pessoal, uma família que vive isolada, uma família que vive isolada de tudo, o pai é super protetor, ele não quer que eles saiam dali para que eles não morram, né? Que ele vê perigo em todas as coisas, então era muito escasso, né? A questão da comida, tudo. Então, acho que por isso que quando eles encontravam uma caça, era aquele desespero para ver quem conseguia arrancar um pedaço da carne ali. Então, é mais ou menos isso. Então, Legal. eu também estou trabalhando em home office, né? Então, assim, é meio período eu ajudo aqui na produção dos pães, dos biscoitos, e o outro período eu dou aula. Atualmente a gente está no sistema aí online, né? Teletrabalho que eles chamam. E desde março do ano passado, né? Dia 20 vai fazer um ano que nós estamos aí em casa, então afetou toda a minha rotina, assim como acredito que a rotina de todos vocês que estão ouvindo. E a questão da nossa fabricação também afetou, também fomos afetados, porque diminuiu as vendas muito, né? E, consequentemente, a gente também tem um déficit aí na questão financeira. Eu comecei a introduzir algumas coisas para esse outro público, né, que curte mais o integral, porque assim, a gente já tem um lema que é não usar conservante, é o produto mais próximo possível do natural, para lembrar aquele caseirinho mesmo, de vó, de mãe, de antigamente, né? Então, mas mesmo assim, a gente sabe que hoje o pessoal está mais consciente em relação à alimentação. Então, para atingir um público mais seletivo, igual eu mesmo, né, que
que procuro mais integrais, essas coisas assim, aí a gente criou uma linha mais saudável, pão de fermentação natural, integral, e a granola, que é show de bola, né? Vou falar assim, porque ela vende muito mesmo, o pessoal gosta muito dela. E eu vivo postando, fazendo sorteio às vezes no Instagram, o pessoal que interage aí, mas foi pensando nesse novo público que surgiu, que a gente criou essa linha mais saudável. Certo. Então, ó, pessoal, quem não segue a Vanessa, sigam ela lá aqui, né, no Instagram dela, porque sempre ela tá dando dicas super legais, coisas muito valiosas dela, da vida dela profissional e pessoal. E, ó, quero ver bastante coraçãozinho aí. Se vocês estão gostando, encaminha essa live para as pessoas, falam para elas que dá tempo ainda, a gente ainda tem muito assunto para conversar, porque hoje a gente vai falar do qual tema? Fome física versus fome emocional. E a Vanessa vai dar junto comigo, né, que a gente vai falar das nossas experiências, ela vai dar dicas super práticas, fáceis de se fazer, principalmente daquele petisquinho, daquele belisquete que eu falo, para tirar aquela fome, aquela vontade de comer, né? Que eu falo que é fome ou vontade de comer. O que que você tem? Gente, responde aí, ó, para mim e para Vanessa. Você geralmente agora que está ficando mais em casa, alguns estados ainda está fazendo home office híbrido ou parcial ou integral. Falem para mim, vocês têm vontadinha de comer ou é fome? Vai colocando aí nos comentários. Então, Van, comer, o que eu reparei que as pessoas falaram que elas comem o tempo todo. E geralmente come aquilo que está o quê? Mais fácil, né? É bem mais fácil. O que que você fala dessa fome física, diferente da emocional? O que você tem de experiência para passar para as pessoas? Informe para as pessoas, porque eu sei, informe para as pessoas o que aconteceu com você, além de você, esse tempo de home office que você trabalhou. Então, eu já tinha mudado meu estilo de vida há alguns anos, né? Mas com a chegada da pandemia, todo esse sentimento de ansiedade, de incerteza, de insegurança, eu acredito que deixou todo mundo abatido, né? Foi uma situação muito nova, muito diferente para tudo que a gente viveu até hoje, né? Pelo menos a nossa geração, acredito que nunca tenha vivido uma coisa semelhante a essa. E além disso, né, de todo esse cenário do coronavírus que a gente estava vivendo, da pandemia, da quarentena, aqui em casa a gente estava vivendo um período difícil também, porque a gente estava cuidando da minha mãe, que estava com câncer, e os médicos já tinham falado que a situação dela era muito complicada, que dificilmente ela teria cura, né? Ela até fez cirurgia, fez quimioterapia, radioterapia, mas assim, a gente vivia, humanamente falando, naquela certeza de que a morte estava por perto ali. Então, acho que somando essa dificuldade, né, de compreender a situação ali do coronavírus, de essa incerteza do amanhã, com mais isso tudo que a gente estava vivendo com ela, porque eu era cuidadora dela, eu e os meus filhos e o meu marido, a gente cuidava dela, isso começou a produzir em mim uma ansiedade e eu perdi o foco completamente, sabe? Esqueci, fui buscar na comida mesmo, aquela, sabe, a memória afetiva? Que faz bem para o coração, você não está preocupado se aquilo está te nutrindo, né? Se vai te engordar ou não, se tem muito açúcar ou se tem muita gordura. Comecei a reproduzir, porque a gente tem um acervo gigantesco de
de receitas de família aqui, porque é uma família que gosta muito de cozinhar, né? Vem lá de trás. Então, eu, para matar aquela saudade que eu sentia do meu pai, das avós e tudo, comecei a cozinhar sem parar e o pessoal arrebentou na comida, inclusive eu. Então, o que que aconteceu? Engordei também, né? Engordei também. Eu engordei 8 quilos na quarentena e nem me dei conta disso. Não me dei conta porque a gente está trabalhando em casa, é só roupa larga, é só pijama, né? Nem me dei conta disso. Fica à Aí o que que me vontade, deu né? assim? Você fica à vontade, né? Você não vai colocar nada muito chique, nada muito mais justo. Então, o que me deu um estalo assim foi o meu filho que tem 15 anos hoje. Todos engordaram, todos, eu, os meninos, o marido. Mas o meu filho, talvez por causa da idade, né, já mocinho, preocupado com a aparência dele, ele chegou em mim e falou: Mamãe, eu preciso emagrecer, você pode me ajudar? Então, quando ele falou isso, que eu tive aquele olhar para mim também. Que aí parece que eu me reconectei, sabe? Que eu olhei para mim e falei, nossa, eu também preciso, né? Preciso voltar para o foco, preciso. Poxa, eu gosto de pregar sobre isso, de falar sobre isso, mas eu não estou vivendo isso nesse momento. Então, aí a gente foi, nós dois, em busca de voltar para o que a gente era antes. E juntos, então, a gente fizemos uma dieta para esse período que a gente precisava de uma coisa mais restritiva assim. E ele emagreceu 10 quilos, o meu filho, e eu consegui emagrecer os 8 que eu tinha engordado. Que maravilha! Isso na dieta, eu sei que depois que deu aquela acalmada na restrição, né? Na quarentena, no isolamento social, aí você já conseguiu também colocar alguns exercícios e atividades físicas, né? Isso, a gente aqui em casa curte muito atividades ao ar livre. Nosso hobby é fazer trilha no mato, é acampar. E eu particularmente gosto muito de andar de bicicleta, né? Então, não tive dificuldade quanto a isso, porque é uma coisa assim que dá para você ir sozinha e no meio do mato, né? Aqui onde a gente mora é uma área rural, então dá para andar bastante Aonde aí. você mora, Vanessa, que você não falou, agora que você está Verdade, comentando aí, eu moro em Biritiba Mirim, São Paulo. Ainda é grande São Paulo, mas só que você já desfruta de um estilo de interior, né? Ar puro, bastante plantação, né? O nosso forte aqui é a plantação mesmo de vegetais, né? Então, a gente tem bastante isso, muito ar puro, muito arborizado e bastante lugares para a gente andar aí. fala para o pessoal aqui que está nos assistindo como que é essa primeira dica que você vai dar da compra dos alimentos, como você faz, o que você faz e que você acha prático. Aí eu vou falar da época que eu fazia também, que hoje eu não preciso mais, mas dá essa diquinha para o pessoal. Então, a gente faz feira, assim, quando eu digo faz, é que a gente vende nossos produtos na feira dia de domingo. Então, a gente aproveita para vender nossos produtos e lá mesmo eu já trago a feira da semana, né? Seriam frutas, legumes e as verduras que eu vou usar durante a semana. O que que eu faço? Que é uma dica de ouro aí. A gente tem que ter um planejamento e uma organização, até na questão da alimentação, né? Tem que ter um cardápio para você seguir, porque se você não sabe para o que você vai fazer, aí fica mais difícil para você comer alguma coisa saudável, né? Então, a gente já tem um cardápio em mãos, uma lista de compras, né? Que também facilita muito. Você sabe o que você vai comprar, você não fica procurando coisas nem na feira, nem no mercado. Economiza dinheiro, economiza tempo. E daí, então, eu trago os meus produtos de acordo com o que eu vou cozinhar para aquela semana.
como a gente chega no domingo cansado, né? Eu não vou mexer com isso no domingo. O máximo que eu posso fazer no domingo é deixar alguns grãos de molho, porque eu cozinho bastante tipo de feijão. Como eu não como carne, eu invisto nas proteínas dos vegetais, né? Então a gente não compra só feijão carioca, compra feijão fradinho, grão de bico, enfim, uma infinidade aí de leguminosas e a gente sabe que precisa deixar de molho, né? Então eu deixo elas de molho de domingo para segunda. Então, o dia que eu tenho para me organizar para a semana é segunda-feira. Segunda-feira é o dia-chave para que tudo dê certo. Então, de manhã eu cozinho todos os grãos e higienizo os vegetais. E as frutas que vêm, e eu posso fazer isso, como por exemplo, uva, né? Você pode higienizar e porcionar ela. Mamão, eu costumo também descasco, pico em cubinhos e coloco em potes para pôr na geladeira. Eu faço tudo isso na segunda-feira de manhã para adiantar já para minha semana. Porque na hora que um filho quer alguma coisa, eu falo, tem na geladeira, tem uva no pote, tem mamão picado, né? Vai comer uma banana, para não atacar nenhuma guloseima, embora guloseima não faça parte da nossa compra. Mas só que a gente tem os produtos que a gente fabrica, né? Aqui, aqui perto em casa. Então, assim, tem que estar sempre controlando os meninos para eles não comerem demais. Entendi. Então, quer dizer, na sua casa tem coisas saudáveis, mas tem as coisas que são as guloseimas e que também criança precisa. E é legal essa dica. Mas vamos lá. Então, eu fazia essas porções que a Vanessa está falando, eu já deixava tudo arrumadinho, principalmente para minha filha, e até nos congelados eu deixava tudo arrumado. Lasanha de berinjela, lasanha com massa, bife à milanesa, eu já deixava pronto, filé de frango, deixava ele todo pronto, nas porções, temperadinho, e já deixava tudo no freezer. Isso é legal, Vanessa, fazer? Eu acho que é uma dica muito importante, principalmente para a mulher de hoje, né? Você está ouvindo? Tô assim, Tá ouvindo? tô. Então, para a vida que a gente leva, porque a gente está falando aqui para as pessoas, levando em consideração a grande maioria das mulheres, né? A mulher que tem vários atributos aí, ela é mãe, ela é esposa, ela trabalha em um ou dois empregos, né? E às vezes é religiosa, serve dentro da sua fé em algum lugar. Então, tudo isso demanda tempo e esforço, né? Então, quando a gente pensa em alimentação, você tem que pensar em como que eu vou organizar isso para que eu coma saudável, para que eu tenha em mãos. Eu gosto de deixar tudo mais ou menos ali congelado no jeito, por isso. Porque segunda-feira eu adianto tudo, quando é na terça eu já sei que a minha comidinha está quase toda pronta. Ou se acontecer alguma coisa, eu tenho que sair, alguém pode tirar um feijão, alguma coisa, que na verdade a gente deixa antes, né? Uma noite antes, para ir descongelando. Mas por qualquer coisa que aconteça, sabe que vai ter sempre alguma coisa ali em mãos para comer, né? Porque eu acredito muito, não vou. Como é que eu posso dizer? Eu acredito muito que a comidinha feita em casa faz muito bem. Você sabe o que está colocando, o tempero que está colocando, a quantidade de óleo, né? Você sabe o que você está levando ali para o prato da sua família, né? Não estou condenando restaurantes, porque a gente às vezes precisa mesmo ir, né? Mas eu acho que isso não deve se tornar uma rotina da nossa vida, se for possível, né? Também não vamos julgar quem não tem condições, assim, de cozinhar, quem não gosta, vai fazer o quê, né? Não gosta de cozinhar, não tem um dom, não quero, é um direito da pessoa. Então, a gente está aqui falando especificamente nesse momento para quem não quer abrir mão de qualidade, de saúde, né?
Mesmo na em questão do home office agora, com a pandemia, fica difícil. Por exemplo, em São Paulo, já foi proibido da gente ir até o restaurante e pegar comida, na padaria pegar o pãozinho com leite. Você não pode, ou é delivery ou não é nada, entendeu? Então, qual que é a primeira dica, pessoal? Dá trabalho? Dá, mas pega igual a Vanessa faz agora. Eu fazia isso anteriormente para me ajudar muito. Hoje é só eu e meu marido, então eu faço as coisas na hora. E o importante é você pegar um dia. Para a Vanessa, é de segunda-feira. Para mim, na época, era de domingo. Pegar um dia, pica as coisas, higienizar. Quem puder cozinhar, cozinha. Quem não puder, deixa as coisas mais ou menos arrumada para você deixar, que ela vai falar de alguns petiscos, algumas coisas fáceis, simples para deixar, né? Ou aquilo que você comprar, um iogurte que você for comprar, coloca aquela fruta e algumas coisas que a gente vai falar de petiscos para saciar essa fome, essa ansiedade, né? De comer algo. Então, pica, higieniza, arruma, coloque em potes, coloque em saquinhos, né? Isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, não é, Van? Inclusive as saladas, hoje a gente já encontra bastante higienizados, né? Eu vou falando da minha realidade, né? Quando eu falo, eu me refiro à minha realidade. A gente não costuma comprar muito higienizado, bandejinha de legumes já picados, porque para mim fica caro, entendeu? Para minha realidade. Então a gente é mão na massa mesmo, é a família inteira, todo mundo descascando, picando quando precisa, e lá um lava a alface, o outro vai fazer o tempero, arrumar a mesa. Vamos fazendo assim, a equipe toda vai ajudando. Se você não tem quem te ajude, às vezes a família não tem essa disposição, né? Não é todo mundo que tem essa vontade de ajudar ou entende essa, né? Que é de sua responsabilidade como família ali também ajudar. Então, ainda assim, eu insisto que você faça. Faça porque é um benefício para você mesmo, Sim, mas é o que você falou, né? tem muito sacolão, supermercado, que já tem tudo picadinho, higienizado, pessoas que moram sozinhas, de duas pessoas, e assim por diante, né? Então, o que você está falando é muito importante. Hoje, a facilidade hoje é grande, depende do tempo, do bolso e do esforço, né, de cada um. Eu acho assim, tem para todos os gostos, para todos os bolsos, né? Eu não posso assim, mas eu tenho uma outra opção, né? Eu tenho uma outra opção. O importante é você, dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades, encontrar o que é melhor para você, mas não deixar de fazer, não deixar de viver uma vida saudável, né? Por isso ou por aquilo. Porque hoje a gente tem mais acesso, né, à informação e também aos produtos em geral. Ô, Cláudia, só eu acho que faltou a gente falar uma coisa no começo, porque a Aham. gente depois vai falar sobre a questão dos petiscos, né, que é aquela vontadezinha de comer, mas a gente acabou não fazendo a definição, que a gente disparou conversar aqui, a gente não fez a definição entre fome física e fome emocional, que foi o tema que a gente lançou aí. Sim, vamos falar então agora. Você está certinha, vamos falar dessa fome e dessa proporção que você está falando, né? Isso. Então, a a fome física, o que que é a fome física que a gente estava falando, né? Lá no anúncio da live. Fome física, ela é caracterizada por sinais que o corpo dá, que a gente precisa, né? Geralmente o estômago ronca, eu sinto uma fraqueza, já faz tempo que eu me alimentei, então eu entendo que aquilo é uma necessidade do meu organismo. Essa é a fome física.
E uma coisa interessante da fome física é que eu não tenho um alimento específico que eu tenho vontade de comer, né? Ela é saciada e satisfeita com qualquer alimento, né? Não tem esse negócio, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, na hora que você está com fome mesmo, qualquer coisa, né, vai te ajudar ali naquele momento. E a fome emocional. O que é a fome emocional? É a ausência desses sinais físicos, né? O meu estômago está tranquilo, eu me alimentei faz pouco tempo, não faz muito tempo que eu me alimentei, já estou achando que estou com fome de novo. E é um desejo específico de comer alguma coisa, né? E às vezes a gente nem sabe o quê. Quem que nunca disse aquela frase, eu tô com vontade de comer alguma coisa, mas eu não sei o quê, né? Então isso não é uma fome física, né? Não é uma necessidade que o meu corpo está pedindo, é uma fome que a gente chama de emocional, porque provavelmente está ligada com algum sentimento mesmo, né? Geralmente de ansiedade, de frustração, de insegurança. Tudo isso leva a gente a descompensar um pouquinho, às vezes, na alimentação. Então, Isso quando no a doce e no gente, salgado, né, Vanessa? assim, tanto faz, depende, na verdade, de cada pessoa. Tem gente que tem inclinação para o doce, acho. Foi você que fez uma pergunta numa enquete? Foi. Foi, né? É isso. E sabe quem Então, ganhou? ah, Eu ia o falar mais doce tarde, mas salgado. salgado. Olha, eu E pensei eu que fosse o achei, doce. porque a mulherada adora doce, né? Eu achei que o doce ia ganhar disparado. Não ganhou. Quem ganhou foi o salgado. Né? Porque muitas vezes, nesse momento, comer não vai satisfazer você, porque você está comendo em busca de um conforto, de uma recompensa, né? Aquela velha história, eu tive um dia tão difícil hoje que eu mereço um brigadeiro. Eu tô tão triste, eu briguei com meu marido, hoje eu mereço comer um chocolate, hoje eu mereço chupar um sorvete, pedir uma pizza, enfim. Não estou aqui para condenar esses alimentos. Estou querendo dizer assim, que a gente precisa aprender a definir, na hora que bate aquela vontade de comer, será que eu estou com fome agora? Será que eu preciso comer agora? Ou será que eu estou sentindo alguma coisa e, né? E estou canalizando isso para fome ou para vontade de comer alguma coisa para satisfazer algum vazio que eu estou sentindo e não estou sabendo lidar com isso. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, muito fácil o modo que você explicou. Ficou super fácil da gente entender. E é verdade. Você às vezes fica assim, com vontade de comer alguma coisa, abre a geladeira, abre armário, procura, vê. Às vezes eu falo assim, eu quero comer alguma coisa melecada. Eu falo melecada, que são os molhos, né? Os cremes. Tá, eu achei Tá. legal o comentário aqui, ó, da Monize falando que praticar exercícios ajuda a eliminar essa vontade de comer um petisco Sim, doce. sim, sim. Eu acho que ela também comentou em cima que depois do almoço, alguém comentou, dá uma vontade de comer um docinho, né? Eu Aham. sou uma formiga. Quem me conhece sabe que eu sou. Eu tenho que tomar cuidado, porque eu gosto de doce, muito de doce. Acho que puxei meu pai, né? Quem conheceu ele sabe. Ele fazia doces espetaculares e esse vício ele acabou colocando aí na nossa família. Então, o que que eu faço? Eu acabo de comer e corro escovar os dentes. É Ah, a minha técnica para não toda vez que comer, não ter que comer um doce, corre escovar o dente para não ficar querendo alguma coisa a mais, sabe? Então, a gente listou aqui algumas coisas, né? Bom, já falamos sobre o cardápio principal, a importância de planejar, de ter mais ou menos encaminhado, pelo menos, para que você não chegue no dia e pense, o que que eu vou comer hoje? Isso é uma coisa que você já tinha que saber, né? Porque isso leva a gente a comer qualquer coisa, o que tem, enfim, já falamos sobre isso. Agora tá, principalmente a gente que está em home office, né? Fica ali no computador, cansado, dá aquela vontade de comer, sim, de tarde, principalmente, né?
de tarde, né? Que geralmente é o que acontece com a gente antes da janta ali, para que você, se você não aguenta, né, ficar longo tempo, né, sem uma refeição, para que você também não abra mão de comer alguma coisa ali saudável. Então a gente pensou em quê? Em palitos de vegetais, cenoura, pepino, para quem gosta de aipo. Tomate cereja é uma coisa que eu acho que agrada até as crianças, né? Pelo menos os meus filhos, desde sempre, são apaixonados por tomate de qualquer tipo, tanto italiano, tomate salada, ou esse pequenininho tomate cereja. Então, acho que seria legal se você tivesse essas coisas à mão, né? Porque é uma coisa com baixo índice glicêmico, poucas calorias, né? Para o pessoal aí que está reclamando, engordei na pandemia, né? O que eu vou fazer em relação a isso? Então, precisa diminuir um pouco aí essa ingestão de gordura, de carboidrato, de açúcar. Então, tem que investir mesmo em frutas, vegetais. E a gente, então, listou esses palitinhos. Então, os vegetais, alguns vegetais cozidos também, brócolis, couve-flor. Eu também cozinho na segunda-feira esses para a semana inteira. Eu tenho brócolis, por causa da falta de tempo mesmo, né? Se você puder fazer isso todo dia, melhor, mas se não puder, é uma opção. Então, brócolis, couve-flor, também se você tiver cozido, se você quiser também pode fazer uma conserva, né, Cláudia? Você que é a rainha da conserva aí, pode dar alguma dica para Eu o faço pessoal. bastante conservinha e para isso, pessoal, também esses alimentos que você pode fazer cru ou cozidos, é legal fazer. Eu faço assim, Vanessa, fazer uns molhos, cremes e temperos, coloca no molhinho, as crianças e você comem super bem, é gostoso. A Eu Monize também está falando da abobrinha. também come até cru aqui em casa, como salada. É uma opção, né? A gente tem que pensar mesmo, porque o que acontece? Às vezes as pessoas não usam assim um tempero bacana, alguma coisa legal, e daí não vai se tornar atrativo mesmo, nem para os adultos, quanto mais para as crianças, né? Então a gente precisa tomar cuidado ao fazer os vegetais mesmo, para que eles tenham sabor. O grão de bico, você faz ele como se fosse um salgadinho. Então, você vai cozinhar ele ao dente, né? Não pode cozinhar muito para não ficar muito mole. Depois rega ele com azeite, com os temperinhos que você gosta e coloca no forno para assar até ficar crocante. Fica que nem um salgadinho mesmo. Esse dá para você fazer em casa e também nessas lojas, essas casas que vendem cereais, também tem para comprar. O de grão de bico, o de milho também é muito gostoso, Eu né? Eu adoro. acho assim, não é uma coisa para você ficar comendo todos os dias. Não é, né? Ainda assim que você pense, é saudável, mas não é coisas para você comer todos os dias. O de milho e tem a pipoca de sagu, Pipoca de né? sagu. Dá a ideia da pipoca de saguê, porque eu também fiquei surpresa quando a Cláudia me falou. Eu fiz muita pipoca de sagu quando dava aquela fome muito grande. Eu aprendi também com a nutricionista, uma nutricionista, que ela falou que melhor do que a pipoca de milho é a pipoca de sagu. A pipoca de sagu, pessoal, vocês vão comprar o saquinho de sagu, pode colocar um fiozinho de azeite ou manteiga, né? Principalmente para quem faz low carb ou nada, se não quiser nada. Deixa a panela aquecer, coloca um pouco só até o fundinho da panela, depende do tamanho da sua panela, coloca. Aí na hora que começar um saguzinho começar a explodir, aí você tampa e vai mexendo a panela. E ele vai pipocar igual a pipoca de milho e fica uma delícia. E quando você põe na boca, por ser de mandioca, né, o sagu, ele derrete na boca, é uma delícia. E
por ser um carboidrato bom, ele te dá energia, principalmente para você que está em home office, às vezes fica muito tempo na frente do computador, na frente do seu posto de trabalho, ele te dá aquela energia muito grande, porque como eu fiz uma dieta, eu emagreci 18 quilos, e tinha hora que eu falava assim, gente, parece que eu tô ficando meia boba, tá? Eu tô ficando ruim. Então, você precisa de energia, você precisa de carboidrato, mas carboidrato que a gente chama de bom, né? Um carboidrato bom. Então, a pipoca de sagu é uma delícia. Podem fazer que é muito bom. Então, salva a pipoca, esses outros petisquinhos, né? O grão de bico, o de milho, são coisas que dá pra gente ter num potinho guardado. Porque ele é melhor. Melhor você dar essa opção, no caso para as mães, dar essa opção para os filhos do que comprar um salgadinho cheio de sódio, né? Glutamato monossódico e aquela infinidade de corante, aromatizante e conservante. É bem melhor alguma coisa que você faça assim para as crianças, mas é bom você ter cuidado com a quantidade, né? Porque criança é um saco sem fundo, né? Se você não impõe limite, ele vai comer, eu estou falando baseado na minha experiência aqui dos frutos. Se não der limite, vai comer o pote inteiro de uma vez só. Então, mas é uma opção boa que dá para ter guardado para aquele momento ali. Ai, mamãe, estou com fome, né? Quero comer alguma coisa. Então, outra dica são os chips, né? Chips de batata doce e os chips de banana verde. A gente faz muito aqui chips de banana verde. O batata doce não tem segredo, né? Acho que todo mundo já fez. Você vai ralar ela naquele ralador bem fininho, fatiar, na verdade, e coloca no forno ali até secar. A gente gosta aqui bem crocante. E a banana verde é maravilhoso esse. É banana verde mesmo, da casca verde, sabe? A banana verde que tá grudada a casca assim na banana, você vai ter o trabalho sim de descascar, tirar toda a casca ali da banana, vai ter que tirar com a faca, né? Porque tá grudada ainda. Depois você também vai passar no fatiador ali a banana e vai colocar também numa assadeira com um pouco de azeite ali, um fio de óleo. Às vezes eu coloco o óleo de coco também, eu uso muito aqui. Aí coloca ali e deixa no forno até secar. Aí essa banana você tem a opção de fazer ela, depois colocar um pouquinho de sal em cima, ou para quem quiser pode colocar um pouquinho de açúcar com canela, quem tiver o paladar mais doce. Aqui é sucesso total. Quando eu faço essa banana, haja banana. A gente fazer, o E pessoal assim, gente, que é alguma coisa que eu falo para mim mesma em relação ao açúcar, porque eu já sei que esse é o meu problema, o açúcar. Eu gosto muito de açúcar e de doce. Então eu falo aqui em casa que eu sou que nem o lema dos alcoólicos anônimos. Eu tenho que evitar o primeiro, o primeiro gole, né? Eu tenho que evitar o primeiro açúcar, porque é uma coisa assim que você começa a comer, parece que não para mais, né? Então, já para não ter vontade de comer mais, eu evito de comer. Mas é claro que eu como. Essa banana também dá para fazer de quantidade e deixar porcionada, tá? Eu não gosto de comprar essa banana, eu não gosto de comprar ela pronta, porque a maioria dos lugares eles fazem frita. E em casa eu faço assada, tá? tá. Ó, Van, eu vou ter que falar de novo, que muitas pessoas estão perguntando de novo da pipoca de sagu, se é com óleo, se não é. Então é assim, ó, é rapidinho, pessoal. Vai comprar o saquinho de sagu, aquelas bolinhas, tá? Do sagu. Vai pegar a panela, colocar a panela no fogo, deixar a panela aquecer. Pode colocar fiozinho de azeite, fiozinho de óleo ou manteiga, ou mesmo óleo de coco, como a Vanessa falou, o óleo da sua preferência. Colocou, põe um punhado, dependendo do fundo da sua panela, coloca um punhado, porque lembra que ela vai estourar, tá? E o sagu, ele é mais delicado do que a pipoca de milho. Então, não põe muito na panela, senão ela pode não estourar ou queimar. Põe um pouquinho só para
fechar o fundo da panela, deixa a panela aquecer bastante, não tampa ainda. Na hora que começar algumas pipoquinhas do sagu abrir, explodir, que a gente fala, aí sim você tampa a panela e começa a mexer a panela no fogo. Elas vão fazer igual pipoca normal de milho. Uma outra dica que eu gosto de usar aqui, eu faço mix de frutas e castanhas, porque eu acho que na hora que dá aquela vontade mesmo de comer, é uma coisa bem, bem legal para você ter em mãos. Quando eu estava trabalhando presencial, também eu levava marmita, né? Já com esse mix de frutas, porque também quando eu voltava já estava me dando fome até eu chegar em casa, né? E é uma coisa que funcionava super bem. A gente aqui curte demais tudo isso, é o que eu falei. Os meninos não são vegetarianos, mas eles comem de tudo. De tudo. Tudo que eu faço e tudo que eu compro, eles comem. Todas as castanhas, todas as frutas, vegetais, legumes, tudo. Desse mix é muito legal. Você fazer em potinhos, por quê? Tem que ser potinhos pequenos, porque as oleaginosas também têm um teor de gordura alto, embora seja uma gordura boa, né? A gente tem que dosar aí também para não exagerar. Então, até uma coisa interessante. Quando eu vou na cerealista, eu compro todo o quebradinho. Eu vou lá e já falo pro moço, eu quero as nozes quebradinhas, porque tudo que é inteiro é muito caro, né? Então, eu quero nozes quebradinhas, eu quero castanha de caju quebradinha. Já sabe que eu sou a mulher do quebradinho. Porque você é a mesma coisa, tem a mesma propriedade nutricional. Você só vai pagar mais caro no inteiro pela beleza dele, né? A menos que você precise fazer uma receita que precisa dele inteiro. Então eu faço isso, compro e dou uma misturadinha ali, uva passa, a gente curte, tem gente que odeia, né? Ah, a uva passa, mas a gente gosta, uva passa, damasco, ameixa, aquele figo turco, aí faz um mix bem grandão aí, vai porcionando e tem essas opções já na quantidade certa para não exagerar nisso também. Gente, essas dicas que a Vanessa está dando são dicas justamente para matar aquela vontade da fomeirinha. E nessas lojas de produtos naturais, de produtos em geral, também, pessoal, tem muitas frutas secas, desidratadas, sem açúcar de preferência, tá? Que elas são muito gostosas e mata essa vontade de comer, ainda mais fora de hora. E as frutas normais, que você ainda tinha comentado comigo, que são as frutas assadas também, que ajuda a gente a matar essa vontade de comer, Vanessa. Então, agora eu acredito que a gente nem sinta muita vontade, né, daquela coisa quentinha. A gente ainda está aí entrando numa meia estação, mas quando chegar o inverno, chega uma hora que você tem vontade de alguma coisa que aquece, né? E eu acho que as frutas assadas, elas são uma boa pedida, né, para te ajudar aí nessa vontade de comer alguma coisa mais quentinha. E a gente pode assar banana, né? Banana, abacaxi. A banana e abacaxi combina muito com canela, na minha opinião, mas também é Maçã. controverso. Tem gente que não gosta de canela, né? Maçã, E também pera, né? Vou falar de açúcar mesmo, o ideal seria o mascavo, se fosse falar do açúcar da cana, né? Então, isso que eu ia falar, o mascavo deixa uma cor e um sabor muito acentuado. Então, o demerara tá ali no meio termo, né? Entre o mascavo e entre o açúcar cristal, pode-se dizer que ele é menos maléfico, vai. Aqui em casa eu uso demerara. Eu uso demerara orgânico aqui porque a gente não chegou ainda nesse nível de nem de sem açúcar e nem de usar, por exemplo, o mascavo, né? O paladar dos meninos ainda não acostumou com isso, não. Desculpa, você conhece o açúcar de coco? O pessoal está falando muito de açúcar de coco. Eu não conheço, então eu não Ah, eu posso falar. conheço. Eu Conhece? conheço. A Ah, gente usa que a gente em casa, né? Usa em algumas receitas, alguns pães, até uns testes que a gente está fazendo de pão low carb para essa linha de dieta alternativa aí. A gente tem feito alguns testes
com ele, na verdade, ele não é pro low carb, ele é pro vegano. Então, é gostoso, mas é assim, quando você está acostumado com o açúcar refinado, ou até o cristal, né? O cristal demora um pouco para dissolver, mas ele ainda não tem um sabor forte, né? Leva tempo para você acostumar com os outros. Se bem que a nossa transição para o Demerara não foi difícil. Agora, o que a gente está fazendo é reduzindo. Com mel, por exemplo, abacaxi, levada no forno com mel e canela, nossa, é tudo de bom. Ainda a mel de flor de laranjeira é a coisa mais gostosa que tem. Aqui a Marta está falando que para o pessoal ter cuidado com o mel para a primeira infância. Alguém, eu não vi aqui, alguém falou que está dando fome emocional aqui. É assim, ó, pessoal, o que a gente está falando aqui realmente ainda vai mais para o saudável, para os legumes, para as frutas, fazer uma maneira de ser atrativo para você e atrativo principalmente para as crianças. E uma dica de ouro aqui para as mães, né? Não tenha guloseimas em casa. A pior besteira que você pode fazer é nas compras comprar para deixar em casa, né? Bolacha recheada, salgadinho, chiclete, bala, doce, porque a criança está acostumada com isso, com certeza ela não vai dar preferência para uma fruta, né? Para esses chips que a gente colocou aqui mais natural, porque aquela alimentação artificial, ela é cheia de estimulantes, né? Então, se ela já está acostumada com esse paladar, então é meio complicado. A minha dica é não compre. Ah, nunca mais eu vou comprar. Compre para um passeio específico, para um dia específico, deixa para comer numa festa, né? Mas é assim, eu acho um grande perigo você manter no seu armário esse tipo de alimento, onde a criança tenha fácil acesso. Eu não estou falando só de criança, né? Tem muitos adultos que são apaixonados, né, por esse tipo de alimento. Também não estamos aqui para julgar. Mas como a gente está falando de saúde, das pessoas terem reclamado de ter engordado na pandemia, então a gente tem que tomar cuidado com o que eu tenho à minha mão, o que eu tenho feito com o meu alimento, de que maneira eu tenho me alimentado para eu chegar nessa situação, né? Eu preciso pensar um pouco sobre isso. Às vezes não é tudo sobre ansiedade, sobre o medo. Também é sobre as minhas escolhas. E sobre sua organização de vida, porque em todas as lives, como você está falando de organizar o seu alimento, essa é a 7ª do episódio Conexão Home Office. E eu reparei que todas as minhas convidadas, todas elas falaram a mesma coisa: organização. Ô, Cláudia, tem uma coisa que eu sempre falo, é uma frase, fala assim, ó, se você chutou o balde, não esqueça de ir lá buscar, né? Porque às vezes a pessoa cai, né? Eu tô num ritmo ali saudável, praticando exercício, tendo uma alimentação saudável, tudo. Aí acontece um deslize, tem uma festa, fiquei com vontade de comer um doce e cai. Meu, levanta, caiu, levanta, não fica no chão. Tem uma coisa muito interessante também em relação ao nosso paladar, porque a gente tem as papilas gustativas, né, na nossa língua. E o legal que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: essas papilas, que são células que tem na nossa língua, que ajuda a identificar os sabores, né, doce, azedo, amargo, enfim, elas se renovam a cada 10 dias. Então, hoje eu posso não estar gostando de algum alimento, né, específico, mas se eu continuar insistindo, o meu corpo, a minha língua, o meu cérebro vai acostumar com aquele sabor. O paladar é uma coisa que você pode mudar, mas depende de você, né? Eu adorei essas 2 dicas. A do balde foi excelente, hein? Gostei dessa. Chutou o balde? Vai lá e vai buscar. Adorei. Vai buscar, minha filha. Foi você que chutou, vai buscar. Outra dica
Ah, para sua saúde. Descasque mais, já virou, né? Descasque mais e desembale menos. A gente precisa aprender a ter essa paciência, porque dá trabalho mesmo a questão do descascar, mas é muito melhor o custo-benefício, né? De você descascar os alimentos do que desembalar muito industrializado. Então, fazendo isso, com certeza, você já vai evitar uma série de problemas aí para a sua saúde. adorei também essa, hein? Vão ficar essas três, hein? Chutou o balde, vai lá e pega. Busca. Descasque mais, desembrulhe menos. E tenha consciência que o seu paladar pode mudar e se acostumar de 10 em 10 dias. Eu quero agradecer, pessoal, quem ficou até agora com a gente. Essa live vai estar salva aqui no Instagram e lá no YouTube. Hoje eu e a Vanessa estava falando, a gente sabe que tem muita gente que não tem Insta, mas vai estar lá no YouTube, no meu canal, Cláudia Carvalho Campos. Procura lá. Vai estar a Vanessa, vão estar todas as outras lives que eu fiz do Conexão Home Office. Essas dicas foram dicas práticas, incríveis, de diamante, não é nem de ouro, que a Vanessa deu para a gente. Sigam a gente nas redes sociais. A Van, o Insta da Van é Van o quê? Van_Al_Garcia. Van Al Garcia. Isso do Empório Vojoel, que é onde a gente mostra o nosso trabalho, né? Que é @Empório Vojoel mesmo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Van, tem alguma consideração para fazer antes da gente ir embora? Eu queria deixar mais duas frases. Eu sou a mulher das frases. Eu queria deixar mais duas. Às vezes as pessoas chegam para a gente e perguntam o que eu faço para ter saúde, né? Porque vê a gente falando muito sobre esse assunto. Aí a gente responde o que você está disposto a fazer pela sua saúde, né? Hipócrates, que foi o pai da medicina, ele já dizia, vou ler aqui porque eu não sei de cor, mas ele já dizia assim: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Então, é verdade. Às vezes a gente quer impor ou quer colocar na cabeça das pessoas, quer impor no estilo de vida para que ela tenha saúde, mas será que ela quer ter saúde? Né? É uma coisa a se pensar. E por fim, ele também fala uma outra frase que eu uso muito no meu Instagram, que fala que seu alimento seja o seu remédio e seu remédio seja o seu alimento. Então, para que a gente cuide das nossas escolhas, tendo em mente isso, que as minhas escolhas vão me trazer alguma consequência futura. Então, que você possa usar o seu alimento para te manter o seu sustento, né, do seu corpo físico, e tomar cuidado aí com as inclinações emocionais para que a gente não possa sair comendo tudo que vê pela frente. E saber reconhecê-las. Então, mais uma vez, Van, muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, por vocês estarem aqui. Muito obrigada a todas vocês. Obrigado para todos, obrigada para todas. Beijos, gente. Até a próxima, até semana que vem. Obrigada, Van. Tchau, beijo.